Nina, falamos muito das subs, mas se puderem falar um pouco também sobre o cuidado do começo pelo lado dominante, do conhecer a pessoa antes de sair fazendo qualquer coisa. Dona, tomara que ninguém faça nenhuma pergunta, que a gente não tenha que enfiar o pé em alguma coisa. Não, mas essa não é enfiar o pé. Ah, não, dona? É só para dar dica para um iniciante dominante. É só para dar dica do que não fazer. O problema... O problema qual que é, O meu problema é que é assim, quem entra pelo caminho dominante é uma maldição. É o pior caminho. É o caminho mais duro, mais difícil. Não estou falando de quem está aí para fazer maldade, quem está mal intencionado. O indivíduo que entra, vou ser um dominador, vou ser uma dominadora. Tem que entender por que você está fazendo isso. Você gosta de quê? Você quer fazer porque é estiloso, porque é legal, porque tá na moda, 50 tons de bege. Gostei de 50 tons de bege. De bege, vamos adotar. Porque é da hora ser dominador, ou você tá fazendo isso porque você gosta de ser servido? Todo mundo gosta de ser servido, por isso que o restaurante faz tanto sucesso. Mas até os submissos vão em restaurantes. Então todo mundo gosta de ser servido. Mas o dominador, o dominante tem que ter um quê de cuidar, de ser o guardião, um cuidador, de ser um professor. Cabe ao dominante ensinar, no mínimo, o seu método. Então, tipo assim, eu posso não ser um cara muito experiente, mas ela entrando no meu território, no meu reino, ela tem que saber como são as regras aqui, como funcionam os protocolos, quais são os meus gostos. Eu tenho que ensinar essas coisas. E tenho que, obviamente, favorecer o ambiente para que ela estude e cresça. E eu tenho que estudar e crescer para não permitir que ela me ultrapasse, porque fica difícil ela avançar na evolução, me ultrapassar e existir uma hierarquia real. Ah, ela está comigo por amor? Amor não sustenta a relação BDSM. Não sustenta a relação de poder. O que sustenta a relação de poder é a autoridade. E a autoridade verdadeira é aquilo que você vai precisar cada vez mais no seu processo evolutivo. Porque se você não estiver gostando, não estiver nisso pela autoridade e não for fazer um trabalho de construir a autoridade em relação à sua parceira, você vai perder o bonde, o tempo, o timing. Por quê? Porque ela, né, no processo evolutivo, vai querendo cada vez mais autoridade verdadeira. Sem ser teatrinho, sem ser o contexto. Qualquer contexto vai funcionar enquanto eu tenho plena autoridade. Só que a autoridade é uma coisa que, assim como confiança, como reputação, como amizade, são coisas que você conquista. A autoridade você conquista, confiança você conquista, amizade você conquista. Você constrói. E isso é com tempo, com uma história, com muito estudo, a relação rolando. Então, primeiro, seu dominante, estude muito e tenha certeza de que você quer fazer esse caminho para não passar vergonha na mão de uma submissa de verdade. Porque uma submissa de verdade vai fazer tua máscara cair rápido. Porque ela vai querer algo que você não vai ter para dar. Porque as submissas verdadeiras não estão pelo sexo de pegada. Não que não seja bom e que elas não gostem, não é isso. Mas se não tiver autoridade verdadeira, a pegada não funciona. Só pegar a força não é para uma submissa de verdade. É porque assim, para ter sexo com pegada, a gente não precisa de um dominador. Tem muitos homens baunilha apimentado que... Tem muito cara de pegada. Tem muito cara de pegada, entendeu? Não é essa a questão. Não é aí o miolo da questão. Esqueçam isso, dominantes. Esqueçam que um bom dominador para uma submissa vai ser o cara que tem pegada e que fala grosso. Esqueçam isso, porque vocês vão se estrepar e muito. E o pior, que eu sempre aviso, não podem dizer que eu não aviso. Submissas têm uma rede de comunicação que a coisa se espalha num tal nível que o seu nome fica falado e você não consegue. Ah, mas fica... Aí se tem, alguns até trocam de nome, para vocês verem que uma coisa é ruim. É ruim. E não interessa. Que é mais fácil trocar de nome. De nome do que tentar refazer o erro, a cagada. Então tomem cuidado. Ai, desculpa. Tá com a boca suja ela. Hoje ela eu tá tentei, gente. Eu falei com o dono. Mas enfim, então tomem cuidado com o comportamento e a atitude de vocês. Porque às vezes por um erro bobo de não saber, de ir com muita pressa, de não querer estudar, de não querer se aprofundar, vocês acabam queimando logo na largada de uma forma ruim. Ó, pedir para dar dicas para iniciante sobre um dominador iniciante é muito complicado. É muito complicado porque não tem um curso,
né? Não tem um livro, não tem um manual, não tem uma cartilha que vai transformar você num ser humano melhor. Isso é uma trajetória pessoal interna. Cada indivíduo tem que ter sua própria história, sua própria estrada. Também tire da cabeça essa coisa de querer ser o melhor dominador do mundo, o pica das galáxias. Eu só tenho que ser o melhor dominador do mundo para ela. Eu tenho que convencer ela de que meu chão é o melhor lugar do mundo para ela. Esse é o foco. Muito cuidado na escolha do parceiro, serve para os dois lados. Muitos dominantes veem uma bundinha, uma novinha e a gostosinha e não pegam o todo. E aí acabam descobrindo que isso custa muito caro. Que essa pessoa não é uma pessoa apta ou preparada, e ela era uma pessoa novinha, com os hormônios aflorando, e o que ela queria era essa coisa da sexo com submissão. Mas submissão sem sexo é a parte principal. A pessoa tem que gostar de submissão sem sexo, para o sexo com submissão ser ótimo. Aí fica perfeito. Porque se submissão sem sexo é ótimo, com sexo é melhor ainda. Agora, só sexo e submissão pura e simples é uma coisa fraca e superficial. Então, senhor dominante, pensa bem se você quer se meter nisso. E se você quiser se meter nisso, entenda que é uma estrada dolorosa, uma busca por uma perfeição que não existe. Não existe perfeição, mas o dominante, ele está nessa estrada de autossuperação, competição consigo mesmo, ad eterno. Isso vai transformar em você numa pessoa melhor, isso vai transformar você num potencial melhor do mundo para alguém. Esse alguém é quem você tem que ter cuidado para procurar. E gaste bastante tempo nessa parte da preparação da relação. Antes de você permitir que a relação se aprofunde muito, tente ver de todas as maneiras possíveis se essa pessoa é a pessoa para você. Última dica, essa é quentíssima. Funciona lindamente. Não afrouxe. É seu reino, suas regras. Então chega para a pessoa e fala, aqui as coisas funcionam do meu jeito. Você pode ficar ou você pode não ficar. Ponto. Sem negociações maiores além disso. Negociação é para gostos variados, assim, não essenciais. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo mais. O que é essencial para você é o que vale. Se essa pessoa não te oferecer o que é essencial para você, ela não serve para você. E aí você procure outra que vai servir. Meu caso com ela foi exatamente esse. Eu cheguei para ela, as coisas são desse jeito, e ela simplesmente falou, nossa, são do meu jeito também. Perfeito. E continuamos. E estamos aí, são 6 anos, e a gente não esbarra em lugar nenhum. No nosso caso, assim, tá muito ligado a isso, né? A gente fica muito tempo junto, gente. A gente vive o 24/7. A gente dorme junto, acorda junto. Não me larga. Eu falo... Olha, eu não vou nem falar nada, viu, gente? Porque a gente aqui é páreo duro. Às vezes eu falo pra ele, não, dono, vai, que nem agora, né, pra levar a ferinha, né? Não, dono, pode ir, vai o senhor, eu fico aqui, né? Vamos, não, essa família se move em bloco. Bora, pô. Eu falo pra ele, o senhor tem algum problema de gostar? É porque eu tenho que dar as minhas dicas, porque eu tenho que defender as meninas que estão lá no grupo, solteiras, sozinhas, à busca dele. Gente, sejam educados, sejam gentis. Eu sei que parece que é o óbvio, mas para alguns não é tão óbvio assim, né? Porque eles vêm com referências ruins. Então, sejam educados, sejam gentis, tá? Dominante bom é aquele dominante educado e gentil. Ponto, tá? Não existe outro caminho. Então, procurem ser respeitosos, não vão com essa cabeça. Obviamente que tem aquelas pessoas que têm um gosto esquisito, se quiser um cara truculento, eu tô falando, grosso. Eu tô dando as dicas de forma geral, tá, gente? Então, assim, claro que vão haver pessoas que pensam diferente, tudo bem. Mas eu tô falando de maneira geral, tá? Quanto ao comportamento em si, né? Tenham sim postura firme, tenham sim um jeito de homem, como eu vou falar sem ser, sabe? Másculo, viril, sabe? Sem esmunhecar, sem pegar muito tempo. Eu tô procurando um jeito bonito de falar. Quer dizer que se o cara for tipo metrosexual, como é que é o nome? Ubersexual, esses caras mais... Ele vai ter que achar uma submissa específica, porque de forma geral, elas gosta gostam de homem com barba, com pegada, com cheiroso. Cheiro sim, de macho. Mas com cheiro de macho, com jeito de macho. Aquele cara que fede a testosterona. Exatamente. Estou falando das meninas que gostam de meninos, né, gente? Obviamente. Então, assim... Ela tá sendo muito focada. Exatamente. Não é pra todo mundo.
Tem que ter a barba feita? Tem, mas não tem que ter aquele desenhinho, aquele risquinho, aquela coisa na sobrancelha, aquele brilho labial. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Nina, chega. Tá bom, chega. Só estou dando as dicas aí pros meninos. Chega. Tá.